O homem que inventou o pecado, parte 9:12. Ao contemplar o harém diante de si, Arã permaneceu em silêncio. A grandiosidade do lugar, a beleza das jovens e a opulência dos detalhes no quarto só reforçavam a posição absoluta de Karun al-Matuque como soberano de Zarates. No entanto, enquanto o soberano observava com orgulho seu tesouro mais precioso, Arã sabia que o significado por trás daquele gesto era mais profundo. Karun não estava apenas mostrando sua riqueza, ele estava revelando o poder que detinha sobre o corpo e a mente de todos aqueles que viviam sob sua autoridade. Karun, recuperando o controle da voz após o nó que lhe fechara a garganta, olhou para Arã com um olhar calculista. Aqui está o maior dos meus tesouros, disse o soberano, com uma voz que misturava orgulho e possessividade. Essas mulheres representam o que há de mais belo e desejado no reino. São o símbolo de minha autoridade e da minha capacidade de controlar não apenas riquezas, mas também vidas. O silêncio que se seguiu entre os dois homens foi carregado de significados não ditos. Karun, ainda com os olhos fixos em Arã, aproximou-se um pouco mais. Você disse que pode transformar a mente e o espírito dos homens, disse o soberano, mas também sabe que o poder verdadeiro não vem apenas das palavras. Ele reside no controle absoluto, na submissão completa daqueles que estão sob seu comando. Karun observava Arã atentamente, esperando alguma reação, mas o homem de capuz apenas permaneceu em silêncio, com o cajado ainda firme em sua mão. Karun al-Matuque se aproximou ainda mais de Arã, a expressão em seu rosto carregada de expectativa. O silêncio no ambiente era tão pesado quanto as cortinas que adornavam as janelas do harém. Arã, sempre sereno, absorvia cada palavra do soberano. As jovens, que representavam o tesouro vivo do poder de Karun, pareciam apenas sombras distantes em sua mente. O verdadeiro jogo estava acontecendo entre os dois homens. Você mostrou ser capaz de dominar o espírito de uma cidade inteira com palavras, Arã, continuou Karun, sua voz agora mais baixa, quase um sussurro, como se as paredes também tivessem ouvidos. Mas o que eu quero saber é se você pode manter esse domínio. Subjugar um povo é fácil, mas mantê-los em obediência, em silêncio, sem questionar sua autoridade, isso é o verdadeiro desafio. Karun al-Matuque, com a mente sempre atenta às ameaças ao seu poder, começou a ponderar sobre o verdadeiro alcance das ambições de Arã. Embora ele tivesse provado sua habilidade em dominar as massas com palavras e conquistar a confiança do povo, Karun sabia que o poder não se limitava apenas à influência sobre o espírito, mas também ao controle sobre os desejos mais íntimos e materiais. O harém que ele acabara de revelar era uma prova de sua soberania, um símbolo de que ele possuía tudo o que o reino tinha de mais valioso. E, assim, uma dúvida começou a germinar em sua mente. E se Arã, com toda sua astúcia, decidisse reivindicar algumas daquelas concubinas como suas? Karun sabia que, ao permitir tal coisa, ele poderia, com o tempo, estar entregando a chave de seu próprio trono. Um homem como Arã, dotado de tamanha influência, poderia usar esse privilégio para reunir ainda mais poder e, eventualmente, se tornar uma ameaça direta. Arã, por sua vez, percebeu a tensão sutil que pairava no ar. Ele sabia que o olhar do soberano não estava apenas fixo em suas palavras ou em suas ações, mas nas escolhas que faria naquele momento. Reivindicar uma concubina, por mais tentador que pudesse parecer para muitos, seria um passo perigoso. Arã compreendia que, embora Karun estivesse mostrando um gesto de confiança ao revelar seu harém, também estava testando sua lealdade. Era um jogo perigoso, onde qualquer movimento em falso poderia sugerir ambição excessiva. O harém não era apenas um símbolo de poder, mas também uma armadilha cuidadosamente preparada, um teste para ver se Arã se deixaria seduzir pelo luxo e pelas mulheres, o que revelaria suas intenções ocultas. Arã compreendia que qualquer demonstração de desejo por aquelas jovens poderia ser vista como o primeiro passo para a usurpação. Em vez de se apressar, Arã permaneceu sereno, seus olhos contemplando as lindas jovens sem qualquer expressão de desejo ou ambição. Ele sabia que aquele era um momento crucial,
uma prova de sua habilidade não apenas de manipular palavras, mas também de controlar seus próprios impulsos. O silêncio entre ele e o soberano parecia se alongar, carregado de significados não ditos. Aram, com sua habitual calma, optou por não agir, permitindo que o tempo falasse por ele. O poder de Aram estava na paciência, na sutileza, em jamais mostrar suas cartas por completo. Karun, observando a reação de Aram, permaneceu em silêncio também, mas sabia que o homem diante dele era mais perigoso do que qualquer outro que já tivesse encontrado. Aram, ainda imóvel, sabia que aquele momento era crucial. Ele havia conquistado a confiança do soberano, mas agora estava sendo testado de uma maneira muito mais sutil. O soberano queria ver até onde a ambição de Aram podia ir. Queria saber se ele era um simples manipulador ou se podia ser o pilar que sustentaria o reino. Aram, no entanto, não era tolo. Sabia que Karun via ambição em tudo ao seu redor, inclusive naqueles que o cercavam. E, para o soberano, todos eram substituíveis. Demonstrado que estava completamente alheio ao libido, frente ao que lhe fora ofertado, Aram alternou a conversa, demonstrando que seus interesses não estavam depositados em desejos mundanos. Majestade, começou com sua voz baixa, mas firme. O poder que reside nas palavras é duradouro, mas para que ele seja eterno, é preciso mais do que palavras. É preciso estrutura. É preciso disciplina. Os homens não obedecem apenas por medo, mas porque reconhecem que sua vida depende dessa obediência. Eles precisam de direção, de uma visão que vá além do medo do castigo. Sim, Aram havia passado no teste de modo mais que satisfatório. Karun franziu o senho levemente, absorto nas palavras de Aram frente àquele nova abordagem, prosseguiu. E você, Aram, acredita que pode dar essa visão ao povo? Que pode ser a estrutura que os manterá submissos ao meu poder? Aram ergueu lentamente a cabeça, e pela primeira vez, seus olhos apareceram sob o capuz que sempre escondia seu rosto. Havia um brilho enigmático em seu olhar, uma certeza que até Karun não pôde ignorar. Eu não preciso ser essa estrutura, Majestade. A estrutura já existe. Ela é o seu poder. O que eu posso fazer é reforçar essa visão. Tornar o caminho claro para eles. E, em troca, garantir que nunca questionem o lugar que lhes foi destinado neste reino. O Senhor não será mais temido. O Senhor será adorado. O silêncio voltou a pairar entre eles. Karun ponderava cada palavra, cada gesto. O soberano sabia que Aram não era apenas um manipulador. Ele era algo mais. Algo muito mais valioso. Você está dizendo que o meu poder depende do entendimento deles. Que o medo não é suficiente. Aram sorriu levemente, uma curva quase imperceptível nos lábios. O medo mantém, Majestade. Mas a adoração, a adoração fará com que desejem o que você deseja. E quando isso acontece, o controle é absoluto. Karun, impressionado, recuou um passo, ainda processando as palavras de Aram. O homem que uma vez fora prisioneiro e que agora estava diante dele, parecia mais do que um simples conselheiro. Parecia alguém que compreendia o poder em uma dimensão nunca antes alcançada. Naquele instante, a percepção de Karun se aprofundou. Ficou claro para o soberano que o que Aram estava propondo não era apenas a manutenção da ordem pela força bruta ou pelo medo, mas algo muito mais sutil e poderoso. Aram não buscava o controle através da espada, que fere e subjuga corpos, mas sim por meio de palavras que penetram as mentes e tocam as almas. Era um poder que não precisava de exércitos para ser eficaz, pois não se tratava de coagir pela força, mas de moldar a vontade dos homens para que eles seguissem a ordem pré-estabelecida pelo soberano, como se fosse uma escolha própria. Esse poder, Aram sugeria, era mais profundo do que qualquer outra forma de controle, pois era invisível, silencioso, mas irremediavelmente transformador. A espada, como Karun bem sabia, sempre fora uma ferramenta eficaz para manter a ordem. Ela era rápida, decisiva e direta. Mas também era bastante limitada, em face desse novo poder.
O medo que a espada gerava era temporário, e o controle que oferecia era superficial. O poder que Aram propunha, no entanto, era diferente. Ele oferecia a oportunidade de controlar não apenas os atos dos homens, mas seus pensamentos, suas crenças, suas convicções. Ao invés de impor a vontade do soberano pela violência, Aram estava sugerindo um método mais duradouro e profundo: moldar a percepção de justiça e o senso de dever de cada cidadão, para que a obediência viesse de dentro, de suas próprias almas. A espada poderia ganhar batalhas, mas a persuasão silenciosa poderia ganhar corações e mentes de maneira irreversível. Karun, ao refletir sobre o que estava diante dele, percebeu que esse novo tipo de poder era infinitamente mais perigoso e, ao mesmo tempo, mais desejável. Ele oferecia o controle absoluto sem a necessidade de vigilância constante, sem o desgaste da força física. Aram estava mostrando ao soberano uma maneira de solidificar seu império de forma inquebrável. O controle das almas era o verdadeiro domínio, e aqueles que fossem tocados por esse poder não apenas obedeceriam, mas acreditariam que essa obediência era o único caminho para a paz e a ordem. Karun, embora cauteloso, não pôde deixar de admirar a magnitude do que Aram estava propondo. Um reino não de corpos subjugados, mas de almas controladas. Karun, fascinado pelo conceito que começava a se formar em sua mente, deu um passo à frente, olhando para Aram com uma chama de excitação nos olhos. Se o poder de controlar almas é tão profundo quanto você sugere, ele começou, a voz quase reverente, então talvez a espada se torne obsoleta. Talvez o medo e a violência não sejam mais necessários para manter a ordem. A ideia de um reino pacificado por completo, onde a obediência era voluntária e o controle absoluto poderia ser exercido sem derramamento de sangue, parecia promissora demais para ser ignorada. Karun estava à beira de vislumbrar um novo tipo de soberania, onde a força física se tornaria um vestígio de um passado primitivo. No entanto, Aram, com a mesma calma e respeito que sempre mantivera, inclinou ligeiramente a cabeça e respondeu com firmeza, mas sem qualquer indício de desrespeito. Majestade, disse ele, com a voz serena como uma corrente de água tranquila, embora o controle sobre as almas seja um poder formidável e eterno, jamais se poderá abrir mão do poder da espada. As palavras de Aram eram como um lembrete suave, porém firme, da realidade imutável que Karun parecia estar momentaneamente esquecendo. A espada, mesmo quando não usada, é a sombra que reforça a autoridade. Ela é a garantia de que, para aqueles que não se deixam guiar pela razão, a força sempre estará à espreita. Aram fez uma pausa, permitindo que o soberano ponderasse sobre suas palavras antes de continuar. A espada é necessária, Majestade, porque sempre haverá aqueles que escolhem o caminho da violência, da insubordinação. Mesmo que a maioria das almas se submeta à sua vontade, haverá os que resistirão. Para esses, o poder da espada será a única linguagem compreensível. Além disso, acrescentou Aram, sua voz ganhando uma nuance de pragmatismo, a espada não é apenas um instrumento de repressão interna. Ela é a defesa contra povos agressores que, invejando a grandeza de seu reino, tentarão se apoderar de suas riquezas e seu poder. Sem a espada, Zaratis ficaria vulnerável, e o caos externo poderia destruir tudo o que o Senhor construiu. Karun ouviu atentamente, sentindo o peso das palavras de Aram. Ele sabia que o poder da espada não podia ser descartado, mas as ideias de Aram o tinham levado, por um breve momento, a vislumbrar um futuro onde o controle fosse exercido sem violência. Aram, percebendo o efeito que suas palavras causavam, ofereceu o golpe final para consolidar sua posição. Majestade, disse ele, inclinando-se levemente, esse novo poder, assim como a espada, emana de sua autoridade. E juntos, eles formarão um controle sem precedentes sobre as massas. A espada, visível ou invisível, sempre será necessária para proteger e, quando necessário, expandir os domínios do reino. Mas o verdadeiro poder, o poder que molda gerações e sustenta impérios, será o controle das almas. Karun, absorvendo cada uma das palavras de Aram,
percebeu que o caminho para a dominação total residia no equilíbrio entre o controle físico e o controle espiritual. A espada manteria a ordem visível, a força que reprimia e defendia. Mas o novo poder de Aram, o poder de controlar as vontades e almas, seria o verdadeiro pilar de qualquer reino. Ele acenou levemente com a cabeça, concordando, mas com uma nova compreensão. A força bruta era importante, sim, mas o verdadeiro controle, o controle eterno, estaria enraizado no coração e na mente de seu povo. E assim, Karun vislumbrou um futuro onde, com a espada e as palavras de Aram, seu império se tornaria inabalável, tanto por dentro quanto por fora. Aram, num movimento inesperado e ousado, quebrou o silêncio que pairava sobre o palácio e dirigiu-se ao soberano com uma proposta arriscada. Majestade, começou ele, com a calma habitual, mas com uma determinação evidente, quero deixar o palácio e andar entre os habitantes de Zarates. Preciso compreender de perto os verdadeiros efeitos que minhas palavras causaram no coração do povo. Só assim poderei avaliar a profundidade da transformação que se iniciou. O pedido soou como um desafio velado, e Karun, surpreso pela audácia, franziu o senho. Nenhum conselheiro, nem mesmo alguém tão valioso quanto Aram, havia sugerido algo assim antes. Karun, reticente, balançou a cabeça em desaprovação. Disse ele com um tom grave, quase paternal. A cidade ainda é um caldeirão em ebulição, os ânimos podem se acirrar a qualquer momento. As ruas de Zarates estão longe de estarem seguras. Sua presença lá, mesmo sendo a voz que os acalmou, pode reacender ressentimentos profundos. As massas são imprevisíveis, e por mais poderosas que suas palavras sejam, o temperamento humano, quando inflamado, pode ser devastador. Karun olhou diretamente nos olhos de Aram, como se tentasse medir até onde sua confiança se estendia. Ele não duvidava da habilidade de Aram, mas sabia que o povo podia ser volátil e Aram se revelava uma peça por demais valiosa. Aram, contudo, não se deixou abalar pela preocupação do soberano. Sua expressão serena permaneceu intacta, e ele respondeu com a mesma calma que sempre demonstrara. Majestade, disse ele, não temo mais os homens. Minhas palavras, proferidas diante de todas Zarates, forneceram-me a chave para suas almas. Agora, basta-me abri-las e conhecer os segredos e os temores que lá habitam. Havia uma confiança absoluta em sua voz, como se ele tivesse alcançado uma compreensão além do comum sobre o poder que exercia sobre as mentes e corações das pessoas. Para Aram, o verdadeiro controle não estava mais em vigiar de longe, mas em caminhar entre eles, sentir o peso da transformação em primeira mão. Karun ficou em silêncio por um momento, ponderando sobre as palavras de Aram. Ele sabia que o homem diante dele não era comum. Havia algo de quase sobrenatural em sua habilidade de tocar a alma dos outros, e essa confiança inabalável era ao mesmo tempo fascinante e inquietante. Você está se arriscando mais do que imagina, advertiu Karun, com um olhar de preocupação. Nem todos entenderão a profundidade de suas intenções. Vão vê-lo como meu representante. Acabamos de reprimir com muita brutalidade a insurgência e o descontentamento e o desejo por sangue ainda paira no ar, e complementou. Você pode abrir suas almas, Aram, mas também precisa se lembrar que, ao fazer isso, libertará demônios que nem eles sabiam que existiam. Aram inclinou levemente a cabeça em sinal de respeito, mas não se desviou de sua posição. Os demônios, Majestade, estão sempre lá. O que temo é o que acontece quando continuamos a ignorá-los. Preciso caminhar entre eles, não apenas para abrir suas almas, mas para guiá-las. Para que eu conheça o que lhes aflige verdadeiramente e, assim, possa consolidar a paz que tanto desejamos. Karun, por fim, relutante, percebeu que Aram não seria dissuadido. Embora preocupado com o que poderia acontecer, ele sabia que o homem à sua frente tinha algo que ninguém mais possuía, a habilidade de influenciar com palavras e moldar o destino de Zarates de dentro para fora. Aram deixou o palácio como uma sombra serena deslizando pela vastidão do reino.
Sem a proteção de guardas ou séquito, ele atravessou os portões enquanto conselheiros, cortesãos e soldados permaneciam boquiabertos, incapazes de acreditar no que viam. Era inimaginável para qualquer um naquele círculo de poder que alguém da estatura de Aram, agora elevado à confiança do soberano, ousasse caminhar entre o povo sem qualquer segurança. Mas Aram, com seu habitual silêncio e seu passo calmo, não parecia se preocupar com os riscos. Havia uma leveza em sua postura, e o leve sorriso que esboçava, quase imperceptível, parecia saudar cada pessoa que encontrava pelo caminho, como se já os conhecesse profundamente. Nas ruas de Zarates, a reação foi imediata e desconcertante. O povo, acostumado a ver os poderosos do reino confinados às muralhas do palácio, ficou em completo estado de choque. Nunca, em toda a história da cidade, alguém com uma posição tão elevada havia ousado se misturar ao povo dessa forma. Era incomum, extraordinário, e, ao mesmo tempo, profundamente intrigante. As pessoas, que haviam passado os últimos dias consumidas pela angústia e pelo medo, agora viam diante de si um homem que, de repente, parecia acessível. Ele estava ali, caminhando entre eles, não como um líder distante, mas como alguém que podia ser tocado, abordado, e até mesmo ouvido. Não havia barreiras, não havia paredes de autoridade entre Aram e o povo. Os olhares que o seguiam eram de puro espanto. Alguns se entreolhavam, confusos e incertos, tentando entender se o que viam era real. Outros, mais curiosos, começaram a se aproximar cautelosamente. As mães puxavam seus filhos para perto, enquanto os comerciantes interrompiam suas negociações para observar aquele homem de vestes negras que caminhava entre eles com um passo manso, acompanhado apenas de seu cajado. Mas Aram não dizia uma palavra. Seu silêncio era tão impactante quanto suas ações. Ele apenas andava, com o semblante tranquilo, como se estivesse em sintonia com a respiração de cada pessoa que encontrava. Cada olhar trocado parecia ser uma mensagem silenciosa, e cada passo dado reforçava a ideia de que ele não era um líder comum, mas algo muito maior, algo que o povo de Zarates ainda não conseguia compreender plenamente. Fim da parte 9.